A lei de Murphy é um adágio popular que diz se algo pode dar errado, vai dar errado e da pior maneira possível. Por exemplo, se você sair de guarda-chuva e não chover, mas se depois esquecer o guarda-chuva e começar a chover, isso seria uma comprovação da lei de Murphy. A lei de Murphy foi criada por Edward Murphy, um capitão da Força Aérea estadunidense, durante um teste para provar a aceleração e a gravidade nos pilotos da aeronave. O sistema parou e Murphy reparou que as ligações dos sensores estavam erradas. E disse a famosa frase que se tornou lei: se existe alguma possibilidade de alguma coisa dar errado, dará errado. Apesar de que seu mito criador esteja em torno dele, existem relatos de citações anteriores a isso. Por exemplo, em 1877 há um registro de uma minuta de reunião de engenheiros civis londrinos em que Alfred Roth diz uma frase bastante próxima à lei de Murphy. Verifica-se que qualquer coisa que pode dar errado no mar, geralmente dá errado mais cedo ou mais tarde. Após isso, em 1908, um ilusionista inglês chamado Neville Marconi escreveu: "Há uma experiência comum a todos os homens, descobrir que, em uma ocasião especial, tal qual a produção de um efeito mágico pela primeira vez em público, tudo o que pode dar errado, dará errado." A lei de Murphy popularizou-se e tornou-se uma máxima usada no mundo inteiro. A lei não possui base científica, porém, muitas coisas que dão errado podem ser explicadas por probabilidade, por meio de dados matemáticos. Talvez o exemplo mais famoso disso seja o do pão que sempre cai com a cobertura para baixo. Utilizado popularmente como representação da lei de Murphy, a probabilidade de o pão cair com a cobertura para baixo ou para cima é de 50% a 50%. Tudo vai depender de fatores como posição do corpo e altura da mesa. A gravidade aqui impõe sua força, o pão ou a torrada muitas vezes não possui tempo ou energia para conseguir dar uma volta completa em seu eixo. Porém, existe um outro fator interessante no exemplo do pão e no da lei de Murphy, de modo geral, a nossa memória. Muito provavelmente, enquanto humanos, nós vamos nos recordar com mais frequência das situações em que as coisas deram errado do que aquelas que deram certo. Sendo assim, o dia em que o pão caiu com a cobertura para baixo é mais marcante do que o dia em que ele caiu com a cobertura para cima. Um outro exemplo seria os dias de chuva. Vamos nos recordar de forma mais vívida do dia em que saímos de casa sem guarda-chuva e nos molhamos do que um dia que levamos o guarda-chuva e não nos molhamos. Resumindo, o que é a lei de Murphy? É uma lei informal e universal, que em tom de humor fala da probabilidade e a capacidade que as coisas têm de dar errado. Sendo assim, se alguma coisa tem a mais remota chance de dar errado, certamente dará errado.